tudo bem com vocês? Boa tarde, pessoal! Bom, mais uma vez estou aqui fazendo parte desse projeto incrível chamado Enem para Todos. Aqui o projeto do ESAG. Eu sou a professora Thaís, aqui do ESAG de Campinas, São Paulo, e estou transmitindo da nossa unidade aqui de Campinas para vocês mais uma aula de matemática. Queridos, sejam bem-vindos. Antes da gente começar a conversar um pouco mais sobre matemática, vamos a alguns recados, né? Meu nome está aqui na lousa, né? Eu tenho uma arroba de matemática, então se você quiser algum resumo, alguma coisa de exercício, conversar comigo, vai lá no Instagram, me segue, qualquer coisa a gente conversa. Assim como, bonitezas, tem um arroba do ESAG lá no Instagram, assim como a gente aqui transmitindo ao vivo na TV ESAG no YouTube. Segue lá, dá um joinha pra gente, se você curtiu o vídeo, dá um joinha aí. É muito importante pra gente saber se vocês estão curtindo, se vocês não estão curtindo. Espero, bonitezas, que essa aula seja muito boa e muito boa, proveitosa, beleza? O que a gente tem pra hoje, Hoje vamos conversar sobre 3 tópicos. Gosto sempre de organizar, para quem assistiu a primeira aula, né? Falamos sobre funções, uma aula extensa, porque é muita coisa para falar sobre função. Mas hoje a gente trabalha com coisas importantíssimas de interpretação de texto e também de resolução. Hoje a gente trabalha com 3 tópicos. Primeiro tópico, primeira parte da nossa aula, que são equações e sistemas lineares, 2x2, 3x3, tudo bem? Assim como vamos trabalhar na segunda parte da aula com as inequações, falando sobre os maiores, menores, intervalos reais, coisas do tipo. Assim como vamos trabalhar com o terceiro tópico da aula, que é um pouquinho de introdução às matrizes. Veja que o Enem tem cobrado, nesses últimos 2 anos, questões sobre matrizes. A gente vai ter uma interpretação e saber um pouquinho aí o que significa uma matriz. O que é uma matriz, tudo bem? Vem comigo que a gente começa agora, com a nossa parte de equações. Eu deixei aqui para vocês já um resuminho. Consigo sair aqui da tela para você dar um print, fazer o seu próprio resumo, bem legal, para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre as equações. Claro que existem várias equações, mas na prova do Enem a gente fica focado em apenas 2, que são as mais importantes e as mais impactantes. Claro que nem só para a prova do Enem, né? A gente trabalha aqui no estado de São Paulo com as provas da Unesp, da Unicamp, da FUVEST, até mesmo lá no Rio com a prova da UERJ. A gente trabalha justamente com essas questões que gostam muito da contextualização, falando sobre, primeira parte, equação do primeiro grau. Quando eu falo sobre equação do primeiro grau, eu estou falando sobre a equação e eu estou dando a característica, primeiro grau. Primeiro grau por quê? Porque eu faço como um polinômio. Lembra quando a gente conversou sobre função do primeiro grau? É a mesma coisa. Só que lá eu falava sobre função, uma relação de dependência entre x e y, e aqui eu trabalho com uma igualdade. Bonitezas, é importante a gente perceber que equações, falar sobre as equações, é falar como se fosse uma balança. Eu tenho algo na esquerda, eu tenho algo na direita, e eu preciso igualar. A partir do momento que eu tenho essas equações, é importante a gente perceber que a letra x, a gente está sempre acostumado a usar a letra x, né? A letra x é a nossa incógnita. O que significa ser a nossa incógnita? O que significa ser a nossa variável? Significa que eu estou procurando qual é o valor de x para o qual isso aqui seja verdadeiro. A partir do momento que a gente trabalha com essas equações, tem aquela famosa regrinha, letra de um lado, número do outro. Você vai passando esses números, fazendo um jogo, de sinais, jogo de subtrações, divisões, coisas do tipo, para encontrar esse valor de x. Bonitezas, quando a gente encontra esse valor de x, a gente encontra uma fração, ou seja, encontra o resultado. Esse resultado é chamado de solução. Solução da equação, ou raiz da equação. Mas o que significa? Significa que é o valor que eu substituo aqui no x que dá algo verdadeiro. É importante a gente perceber o que significa ser solução, o que significa ser raiz. Solução e raiz são sinônimos nesse caso.
Então isso significa o quê? Que a gente vai fazer operações para encontrar o valor de x. O que eu encontrei é a solução. Só para vocês lembrarem aí, ó, nas equações de primeiro grau, eu já peguei dois tipos bem clássicos que aparecem pra caramba aí na prova do Enem. Claro que não é sozinho, porque né, a gente sabe que a prova do Enem é o tipo de prova que mais gosta de contextualização. São 45 questões totalmente contextualizadas. Então, o nosso trabalho é fazer a leitura e extrair equações como essas. Vamos lembrar como que a gente resolve esse tipo de situação. Bonitezas, quando eu tenho uma equação escrita dessa forma, ou seja, uma fração na esquerda e uma fração na direita, veja que eu estou igualando essas frações. Existe uma técnica muito legal para a gente resolver, que é a multiplicação em cruz. Isso significa o quê? Que a gente consegue fazer esse produto em cruz. Então isso significa que esse 3 multiplica esse x, encontrando o valor de 3x. Esse 4 multiplica todo mundo. Bonitezas, lembra que o 4 multiplica todo mundo. Como que eu vou representar que multiplica todo mundo? Colocando os parênteses. Então isso significa, ó, que vai aparecer o 4 que multiplica x mais 1. Isso significa o quê? Que quando eu coloco esses parênteses, a gente tem que se ligar que existe o chuveirinho, existe aí, ó, a distributiva. Então isso significa, ó, que eu encontro o valor de 4x mais o valor de 4. Só que quando a gente chega aqui numa equação de primeiro grau, a gente sempre vai usar a técnica. Letra de um lado, número do outro. Lembra aqui, ó, que como eu tenho esse 4x na direita, eu posso passar para o outro lado. 3x menos 4x, tudo isso igual ao valor de 4. A partir do momento que eu chego nessa situação, lembra, ó, que você vai manter esse x e subtrair esses números que acompanham. 3 menos 4 é menos 1. Então, por isso eu encontro que menos x é igual a 4. Mas o problema sempre é, eu não quero encontrar menos x, eu quero encontrar o valor de x. Bonitezas, quando a gente encontra uma situação como essa, lembra comigo, a gente sempre, quando encontrar a incógnita negativa, multiplica por menos 1. Por isso, encontramos o valor de x, porque né, quando eu multiplico por menos 1 eu troco de sinal, igual ao valor de menos 4. Veja que o 4 é positivo, ao multiplicar por menos 1 fica negativo. Por isso, a nossa resposta, x igual a menos 4. Esse número é a solução da equação. Então, por isso, ó, como é solução da equação, eu coloco dentro de um conjunto. Então, por isso, eu tenho esse conjunto S. Ok? Agora, isso acontece bastante, né? Quando a gente faz as transformações, quando tem regra de 3, quando tem algumas partes da física, da química, enfim. A gente vai chegar numa equação como essa. Assim como também podemos chegar em equações como essa. A gente adora fazer esse processo de multiplicação em cruz, porque é um processo da hora, né? A gente não precisa preocupar com aquele negócio chamado MMC. Mas, bonitezas, eu peço para tomarem bastante cuidado. Isso só pode acontecer quando eu tenho duas frações, uma na esquerda e uma na direita. Quando aparece situação como essa, veja, eu tenho uma fração, denominador 2, outra fração, segunda, né, fração, denominador 3 e a última com denominador 4. Veja que aqui na esquerda eu tenho duas frações. Eu não posso multiplicar em cruz. Então, para realizar essas contas, para achar o valor de x, eu preciso fazer operações. Para fazer as operações, eles precisam estar no mesmo denominador. Por isso, a gente vai trabalhar com o famoso
MMC. MMC de 2, 3 e 4. Lembra que para fazer o MMC, a gente trabalha com aquela regrinha, né? De fazer a fatoração de todos ao mesmo tempo. Tudo bem? Fazendo esse MMC, encontramos o valor de 12. Tudo bem? Fazendo aqui a nossa fatoração. Bonitezas, quando a gente encontra esse MMC que vale 12, perceba que eu vou fazer a escrita, ó, de 12 na esquerda e de 12 na direita. O que eu tenho para resolver esse tipo de equação? A gente sempre tem o nosso rolê. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, isso significa o quê? Que eu preciso dividir pelo número 2 e o número que eu encontrei, eu preciso multiplicar pelo numerador, pelo número de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O que acontece, ó? 12 dividido por 2, ficamos com 6. Esse 6 tem que multiplicar todo mundo. Então, olha o que está acontecendo, bonitezas. Esse 6 multiplica todo mundo. Esse 6 multiplica x menos 1. Lembra que quando eu falo para vocês que é o todo mundo, quer dizer que são os dois números, são todos os números. Para a gente simbolizar que são todos, eu sou obrigada a colocar parênteses. Então, isso significa, ó, que eu preciso fazer a marcação entre parênteses de x menos 1. Só que, fazendo isso para os próximos, a gente encontra, ó, 12 dividido por 3, encontramos o valor de 4. Esse 4 será multiplicado por x. Então, por isso aqui, ó, eu vou copiar o sinal da soma e encontrar o valor de 4 vezes esse x. E o último, 12 dividido por 4, eu encontro 3. 3 vezes 1 é a mesma coisa que 3. Bonitezas, a partir do momento que vocês conseguem fazer esse MMC, veja que os denominadores são iguais. A partir daí, a gente pode simplificar. Eu posso simplificar os 12 dos dois lados e continuar as contas. Lembra que se eu uso parênteses, eu faço distributiva. Por isso eu encontro 6x menos 6 mais o valor de 4x, tudo isso igual a 3. Juntando as letras, né, os números aí, 6 e 4, temos o resultado aqui que vale 10x. Tudo isso será igual a, veja que esse menos 6, quando eu jogo para o outro lado, ele fica como mais 6. Bonitezas? A nossa conclusão é que x é igual a 9 sobre 10. Isso significa o quê? Que se x é igual a 9 sobre 10, essa é a minha resposta. Veja que a gente simplesmente trabalha com a solução da equação. Por isso, ó, conjunto solução é dado pelo número 9/10. Mas consigo ouvir o seu pensamento me perguntando, mas Thaís, 9/10, eu não posso colocar em número decimal, que é o 0,9? Gente, vocês podem, assim como devem. Só que na matemática a gente não dá tanta prioridade assim para os números decimais. A gente dá prioridade aos números fracionários. Porque os números fracionários são mais fáceis de trabalhar. Os números decimais, eles são os contextualizáveis, pensando numa porcentagem, pensando na aplicação da química, da física. Para a gente na matemática, a gente já dá preferência para a fração. Então, quando você chega na resposta 9/10, tá perfeito. É isso que a gente tem. Tudo bem? Belezura? Vou deixar um espaço aqui para vocês tirarem um print desses exemplos, para a gente conversar um pouquinho agora sobre equações do segundo grau. Vamos aproveitar a nossa lousa aqui, nosso resumo,
para a gente resolver aí equações do segundo grau. Bonitezas, quando a gente coloca todo esse processo das equações, veja aqui, as equações nada mais são do que igualdades, balança, né? Você tem que equilibrar o prato da balança. Só que essas equações, a gente começa a colocar uma única variável, ou seja, uma única incógnita para descobrir, que foi o que a gente colocou na equação de primeiro grau. Ou a gente pode colocar essa variável, essa incógnita, elevada ao quadrado. Por isso o nome equação do segundo grau. Quando eu falo sobre as equações do segundo grau, elas são as famosas ax² mais bx mais c igual a zero. Obviamente, assusta quando pega, né? A, B e C. Bonitezas, essas letras, né? A, B e C são valores numéricos. São valores que a gente chama de coeficientes da equação. São os números que acompanham aí as minhas incógnitas, tudo bem? O que acontece? Quando a gente trabalha com as equações do segundo grau, não tem tanto esse rolê de letra para um lado, número para o outro, porque o nosso x está ao quadrado. Então, a gente trabalha com duas possibilidades de resolução. A primeira delas é falando da famosa fórmula de Bhaskara. Queridos, lá na fórmula de Bhaskara, a gente calcula esse delta, que em matematiquês, né, é chamado de discriminante, chique o nome, né? Mas na verdade pra gente é o nosso delta. É calculado por b² menos 4ac, e aí esse x, né, é o menos b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Uma fórmula. É uma fórmula que a gente geralmente estuda desde o 9º ano, é uma fórmula que a gente tem desde o ensino fundamental e percorre toda a nossa vida escolar até o 3º ano do ensino médio. É uma fórmula muito importante. A gente trabalha com essa fórmula de Bhaskara. Só que eu sei que existem alunos que podem virar para mim e perguntar: mas Thaís, é a fórmula de Bhaskara, mas eu gosto de soma e produto. Bonitezas, existem dois tipos de aluno. Eu sempre tenho dois tipos de aluno. Os que gostam de Bhaskara e os que gostam de soma e produto. Tanto faz. Quando a gente trabalha com o processo de soma e produto, a gente trabalha já com alto nível de raciocínio lógico. O que eu quero dizer? Quando eu falo da soma, eu falo da soma das raízes. Lembra, ó, que como a equação é do segundo grau, eu sempre tenho duas raízes. Equação do primeiro, uma raiz, equação do segundo, duas raízes. Então isso significa o quê? Que na nossa soma eu tenho a soma de duas raízes. E o resultado, ó, é menos b sobre a. Quem é b e quem é a? Veja, ó, b é o número que acompanha x e a é o número que acompanha x². Então isso significa que eu tenho menos b sobre a. O produto é c sobre a. Isso significa que o c é o número que está sozinho, é algo que a gente chama de termo independente, e o a é o número que acompanha o x². Você tem quanto que vale a soma e quanto que vale o produto. Tendo isso, bonitezas, vocês conseguem fazer um raciocínio lógico e tentar adivinhar quanto que vale. Tudo bem? Vamos ver o que está acontecendo aí nessas aplicações, ó. Vamos pensar aqui em um exemplo das equações quadráticas. Colocar assim, ó, exemplo 3. Imagina que eu pegue x² menos 5x mais 6 igual a zero. Quando você chega nessa equação quadrática, tanto faz o método. Você simplesmente consegue pensar, ó, primeira maneira de como resolver. Nessa primeira maneira de como resolver, vou colocar assim, ó, para não confundir. Primeira maneira de como resolver, vamos pensar em calcular por Bhaskara. É muito importante a gente saber quanto que vale A, valor de B e o valor de C. Veja, bonitezas, que o nosso A é sempre um número que acompanha x². Quando ele não aparece, significa que ele é 1. Ele está escondido. Agora, se eu coloco o valor que acompanha x, esse carinha é chamado de B. Se eu pego o último que aparece, eu tenho valor de C. A partir daí, que eu tenho A, B e C,
eu consigo fazer o cálculo do meu delta. Então, isso significa, ó, que o nosso delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Veja, bonitezas, que onde tem A, tem B e tem C na nossa fórmula aqui de Bhaskara, eu fiz a substituição. A partir daí, ó, esse delta será igual menos 5 ao quadrado. Tem que tomar bastante cuidado, né? A gente tem uma ideia de sempre colocar sinal negativo, mas é o nosso mantra da matemática. Qualquer número que a gente tenha e eleve ao quadrado, a resposta será sempre positiva ou zero. Então, quando você pega o menos 5 e eleva ao quadrado, isso é a mesma coisa que 25. 4 vezes 1 vezes 6, resposta vale 24. Então, o nosso delta, ó, é igual a 1. A partir do momento que eu tenho delta igual a 1, eu consigo achar o valor de x. Veja, ó, que o nosso valor de x, fazendo, ó, a substituição aqui para vocês, eu tenho menos o valor de b, mais ou menos raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Bonitezas, quando a gente encontra essa situação, veja que tem várias operações para ser feita. Menos 5, veja que eu até coloquei um parênteses a mais, né? Lembra que a gente tem algumas regras de jogo na matemática, principalmente nas operações. Uma dessas regras foi quando a gente estava falando sobre os parênteses, né? Tem que multiplicar todo mundo, o uso do parênteses. Mas quando a gente chega aqui, veja que eu não posso colocar dois sinais um pertinho do outro. Eu sou obrigada a colocar parênteses. Então, por isso, ó, eu tenho que pensar nesse menos com menos para ficar mais. Faço a cópia do mais ou menos e tiro a raiz quadrada de 1. A ideia das raízes é bem simples, né? Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá 1? Veja que esse número é o próprio número 1. Então, por isso, eu encontro esses valores. Só que para terminar, a gente tem aquele rolezão de puxar as setinhas, né? Não sei se vocês lembram aí, a gente tem que puxar essas setinhas e escrever o famoso x1 e o famoso x2. Bonitezas, quando a gente chega para fazer esse tipo de cálculo, um deles vai carregar a soma, o outro vai carregar a subtração. Então, por isso eu vou encontrar, ó, 5 mais 1 dividido por 2. Então, isso significa que eu encontro, ó, 5 mais 1, que é igual a 6. 6 dividido por 2, 3. Se eu venho para cá, para fazer a subtração, 5 menos 1 dividido por 2. 5 menos 1 é igual a 4. 4 dividido por 2 igual a 2. O que isso significa? Significa que eu encontrei as minhas raízes. Eu encontrei as minhas soluções. Por isso, ó, conjunto solução tem dois valores. Eu tenho 2 e eu tenho 3. Metódico. Bhaskara sempre funciona. Qualquer equação quadrática sempre funciona. As equações completas, nas equações incompletas, Bhaskara sempre resolve. Bonitezas, se vocês têm dificuldade aí em matemática, em como resolver, como achar esse valor de x, Bhaskara sempre resolve. Thaís, eu ouvi você falando sobre equação incompleta. Bonitezas, vamos tentar associar, ó. Completa quer dizer que aparecem todos. Aparecem todos o quê? A, B e C. Quando eu falo sobre incompleta, tá faltando alguma coisa. O que tá faltando? Tá faltando algum coeficiente. Nessa de faltar algum coeficiente, ou vai faltar o B, ou vai faltar o C. Mas para faltar, quer dizer que ele não aparece. Bonitezas, quando alguém não aparece, veja que a gente trabalhou com aquele número 1 que não aparecia, mas ele não aparecia no produto, tudo bem?
Veja que quando não aparece, quer dizer que o número é zero. Beleza? Então, na incompleta está faltando o B ou está faltando o C. Ou seja, ou B igual a zero ou C igual a zero. Porém, continua valendo Bhaskara. Ok? Mas vamos voltar aqui, continuar nessa mesma equação, para a gente lembrar aqui o rolê do soma e produto. Ó, vamos tentar entender o que acontece com essa soma e com esse produto. Ó, dada a equação, fórmula de soma, fórmula de produto. O que a gente tem? Para calcular a soma de duas raízes, eu devo ter menos o valor de B dividido por A. Então, isso significa que a minha soma é igual a 5. O produto é a mesma coisa que C sobre A. Ou seja, o meu produto é igual a 6. Quando você encontra o resultado da soma, o resultado do produto, você vai ter que usar agora o raciocínio lógico. Quais são dois números cuja soma dá 5 e o produto dá 6? Obviamente, como os números são pequenos, e a gente já tem lá a resposta que é 2 e 3, fica mais fácil. Mas eu peço para vocês sempre começarem pelo produto. Quando que o produto dá 6? Vai fazendo as tentativas. 1 vezes 6. 2 vezes 3. Mas eu não posso esquecer dos negativos, né? Menos 2 vezes menos 3. Assim como menos 1 vezes menos 6. Bonitezas, veja que as nossas tentativas e erros, assim, de procurar esses números, a gente sempre dá prioridade aí para os números inteiros, porque eles são mais fáceis, ok? Caso exista algum número que tem raiz, que são os números irracionais, ou caso exista algumas frações não inteiras, que são os racionais, a gente sempre faz por Bhaskara, porque é muito mais fácil. Mas aqui e agora, se a gente consegue pensar rápido, ó, soma 5, produto 6, veja que a gente começa pelo produto e testa números inteiros. Para o produto ser 6, eu tenho a possibilidade do 2 e do 3. Veja, ó, se eu coloco esse 6, é o produto de 2 por 3. E isso corresponde, ó, à soma 2 mais 3 igual a 5. Isso aqui é verdadeiro e isso aqui é verdadeiro. Qual a nossa conclusão? Que as raízes que eu estou procurando são 2 e 3. Essa é a graça do soma e produto. Ao invés de aplicar Bhaskara, eu tenho que usar o raciocínio lógico. Produto dá 6, faço a pesquisa e aí eu faço essa seleção. Tudo bem? Beleza nessa aplicação? Beleza. Bonitezas, antes de apagar e fazer mais algum exemplo aqui com vocês, eu deixei um relésão aqui chamado delta. O que está acontecendo? Quando a gente trabalha com o nosso delta, a gente trabalha justamente, né, com o famoso b² menos 4ac. Só que eu peço para vocês repararem que esse delta fica dentro da raiz. Vocês já devem ter ouvido falar sobre raiz quadrada aí de menos 4, raiz quadrada de menos 1. Bonitezas, a gente tem sérios problemas quando a gente trabalha no conjunto dos reais. Conjunto dos reais, vamos lembrar, é o conjunto que tem maior parte das nossas operações. A gente sabe somar, subtrair, multiplicar, dividir, fazer potência. Só que existe uma única operação que dá problema, que é a raiz. É a raiz, ou seja, é o nosso radical, é a raiz de índice par. 90% aí das vezes, raízes quadradas. Raiz quadrada de menos 4. Qual é, ou quais são os valores, né? Quais são os não, né? Qual é o valor da raiz quadrada de menos 4? Bonitezas, raiz quadrada de menos 4, qual que é a ideia? Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá menos 4? Deu ruim, né? 2 ao quadrado vale 4. Veja, ó, 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 2 ao quadrado igual a 4. Isso aqui, ó, esse cara não existe no conjunto dos reais. Esse cara não tem no conjunto dos reais. É aí que a gente começa toda a nossa história de números complexos, falar de imaginários. Mas isso, bonitezas, complexos, imaginários, não cai na nossa prova.
prova do Enem. Por quê? Porque não é palpável, não é contextualizável pra gente de uma maneira de ensino médio. Vamos pensar no seguinte, quando eu trabalho com esse delta está dentro da raiz. Se ele está dentro da raiz, a gente vai precisar lembrar do seguinte, que se delta é positivo, eu consigo tirar essa raiz. E essa raiz, ó, veja que é o nosso radical. Quando eu tiro esse valor, eu vou encontrar as minhas soluções, as minhas raízes da equação. E quando eu encontrar, a característica serão duas, reais e diferentes. Se o delta é igual a zero, também tenho duas raízes reais. Só que a característica delas é que elas são iguais. Se o delta é negativo, bonitezas, a gente não tem solução. Por quê? Porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos reais. Só que a gente fala que não tem solução, ó, real, ok? Então, é muito importante a gente perceber isso, porque em algum processo dessa prova do Enem, a gente vai vincular as equações quadráticas com esses deltas, falando sobre as parábolas, falando sobre as inequações. Tudo fica interligado. Então, é importante a gente conhecer esses deltas, beleza? Vem comigo para a gente fazer mais alguns exemplos, ó. Vamos lá. Vou fazer mais um exemplo aqui pra gente, ó. Se eu pego, por exemplo, x ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Imagina que eu pego uma situação como essa. X quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Quando a gente pega uma equação como essa, quem escolhe como resolve é sempre você. Olha o que acontece quando eu tenho esse tipo de situação, ó. Delta. Para calcular esse delta, eu preciso perceber número que acompanha x, que é o nosso valor de A, assim como número que acompanha x, que vale B, e aqui esse último, que vale o valor de C. A partir do momento que eu faço essa percepção, eu tenho, né, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Nosso delta, ó, vai ficar menos 6 ao quadrado, que dá 36, e 4 vezes 1 vezes 9, que também dá 36. Nosso delta é igual a zero. Obviamente, né, quando a gente chega aqui em delta igual a zero, você fala, putz, e agora? O que eu faço? Gente, raiz quadrada de zero. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que dá zero? É o próprio zero. Tá tudo bem dar zero. Então, isso significa, ó, que a gente vai ter x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes a. Então, isso quer dizer, ó, 6 mais ou menos 0 dividido por 2. Queridos, somar 0, subtrair 0 é a mesma coisa. O zero pra gente, ó, ele é neutro na soma e na subtração. Por isso, eu posso colocar direto o valor de 6. Então, quer dizer que quando eu faço a resposta, eu encontro 3. Veja que eu encontrei um valor, mas eu tinha dito que eram 2. Esse 3 que aparece, ele é igual, tanto para x1 quanto para x2. Mas, obviamente, a gente considera um só. Então, isso significa, ó, que o nosso conjunto solução é o que tem o elemento 3. Beleza? Tudo certo? Então, beleza. O que eu quis colocar para vocês aqui? A gente coloca exatamente as equações de primeiro, segundo grau. Mas, bonitezas, a gente precisa saber fazer algumas aplicações. Com isso, aí embaixo do seu vídeo tem um material da aula de hoje. Esse material, se você abrir, você vai pegar exatamente os exercícios que eu estou aqui na aula, tudo bem?
Vamos para exercícios para a gente aplicar, porque o Enem é contextualizado, né? E eu preciso fazer essa aplicação. E o primeiro exercício que eu coloco para vocês, que está aí no material, é o exercício de sala, que é o nosso exercício 4. Fazendo a nossa contextualização com equações. Vamos lá. Nessa questão 4 aí, se você está assistindo a gravação depois do ao vivo, né? Você consegue pausar o vídeo, pegar bonitinho. Se possível, se você conseguir imprimir, vai ser incrível, porque você consegue escrever na própria folha. Vocês conseguem fazer todas as anotações. Gente, importantíssimo, matemática, por mais que seja exatas, números, é importante escrever, é importante organizar. Esses tipos de questões que a gente vê hoje são tipos de questões super complicadas de ter o raciocínio lógico para fazer a interpretação. Então, vem comigo para a gente fazer a leitura junto, ó. Em um programa de auditório, Alan participará de um jogo de perguntas e respostas com as seguintes regras. A cada resposta correta, o jogador ganha 3 pontos. A cada resposta incorreta, o jogador perde 4 pontos. E ao completar 15 pontos positivos, o objetivo é alcançado e o jogo acaba. Até aí tudo bem, né? Aí ele me coloca assim: sabendo que o Alan alcançou o objetivo ao responder a 12ª questão, a razão entre o número de acertos e o número de erros é igual a... Eita, são vários números, né? Vamos tentar organizar. Vamos fazer um apanhado geral. Toda vez que você sentir dificuldade em exercícios como esses, que vocês precisam montar a equação, montar a situação, tenta falar em voz alta, tenta se explicar o que você acabou de ler. Eu vou te explicar o que eu entendi aqui do texto. Ele me disse que tem o Alan, ele vai fazer perguntas e respostas. Me disse que ganha 3 pontos quando acerta, perde 4 pontos quando erra. Finaliza o jogo quando ganha 15 pontos. E ele disse aí que o Alan alcançou o objetivo, ou seja, alcançou esses 15 pontos, quando chega na 12ª questão. Então vamos acompanhar, vamos lá. Ele acerta, ele erra, a quantidade de pontos é o objetivo. A quantidade de pontos é 15. Mas a pergunta que não quer calar é: quantas ele acertou? Quantas ele errou? Veja que a gente não sabe. E é aí que a gente começa a nossa história, ó. Perceba que nessa questão 4, eu preciso colocar número de acertos. Bonitezas, não faço a mínima ideia de quanto seja o número de acertos. E aí é quando a gente começa a dar letras, né? Dar nomes para isso. A gente está acostumado a colocar X. Número de acertos, X. Número de erros. Número de erros. Existem aí 2 tipos de alunos. Existe o aluno que coloca a letra Y, né? Tá perfeito, maravilhoso, é isso mesmo que a gente tem que fazer. Só que existe um aluno que vai um pouquinho mais rápido. Vamos tentar fazer o nosso raciocínio, aumentar aí nossa bagagem de matemática. São 12 questões no total. Vamos fazer um exemplo. São 12 no total. Eu acerto 4. Quantas eu erro? Acerto 4, são 12 no total. Deu 8, né? Então, quantas você fez? Você pegou todas e subtraiu o que você acertou, não foi? 12 menos 4, 8. Veja que você fez a conta exatamente que precisa. Para fazer o número de erros, eu tenho o total de perguntas e subtraio da quantidade que eu acertei. Thaís, mas eu posso chamar de Y? Gente, vocês podem chamar de Y, tá tudo bem. A gente vai falar de sistema daqui a pouquinho, mas veja que nada nos impede de chamar de X e chamar de tudo menos X. Sempre quando vocês tiverem essa dificuldade do que chamar, do como fazer, pensa num exemplo. Pensa num exemplo bem simples para você fazer essas contas, para explicar essas contas, para entrar dentro da cabeça essas contas. Fica muito mais fácil. Então, por isso, ó, eu tenho X e eu tenho 12 menos X.
Agora eu preciso mexer com esse lance da pontuação. Como eu mexo com esse lance da pontuação? Mais uma vez, vou tentar colocar exemplos para ficar mais fácil. Então imagina, ó, que a gente fez, ó, acerto com 4 questões e eu errei 8 questões. Acertei 4, errei 8. Quantos pontos eu teria se isso acontecesse? Vamos lá. Se eu acerto 4, isso significa que eu tenho 4 vezes a quantidade de pontos. 4 vezes 3. Cada questão que eu acerto são 3 pontos. 4 vezes 3. Beleza. Isso aqui tudo, né? 12. Só que eu errei 8 questões. Veja que, normalmente em prova, né, quando você erra uma questão, você geralmente não ganha nada. Mas nesse jogo aí, nesse rolê da questão, tá perdendo. Perde aí pra gente, ó, 4 pontos. Nessa de perder 4 pontos, perceba, ó, eu tenho 8 questões e eu perco 4 pontos por questão. Então isso significa que eu perco 32. Se eu quero saber o meu total de pontos, o que eu faço? Eu realizo a soma. Faz a soma aí pra mim. Veja que quando eu faço a soma, ó, eu encontro menos 20. Esse seria o total de pontos. Ah, Thais, mas não deu o 15 que precisa. Sim, é óbvio que não deu 15 que precisa. Porque a gente tem que procurar quanto vale X. A ideia, bonitezas, é exatamente essa. Veja que eu disse pra vocês que eu acertei 4. Mas na verdade, ó, eu acertei X. Então isso significa, ó, que onde tem esse 4, eu coloco o valor de X. Do mesmo jeito, esse 8 foi o que a gente escreveu como 12 menos X. Então isso significa, ó, que eu tiro esse 8 e coloco 12 menos X. A conta que eu fiz, ó, foi a soma. Pronto, a equação está montada. Qual que é essa equação, ó? Eu vou pegar a quantidade, vou escrever aqui em cima, ó. Eu vou pegar a quantidade de acertos e multiplicar pela pontuação. Vou pegar a quantidade de erros e multiplicar pela pontuação. Tudo isso é igual ao valor de 15, que foi o que ele me deixou no texto. Montei a equação, e equação de primeiro grau. A partir daí, a gente consegue resolver. Então, por isso, ó, eu tenho o valor de 3x, fazendo aqui distributiva, menos 48, mais o valor de 4x, resultando em 15. Então, isso significa, ó, que a gente vai encontrar 7x, lembrando, né, juntando esses dois, sendo igual ao valor de 15 mais 48. Veja, né, que esse menos 48 passa para o outro lado como mais 48. Fazendo essa soma, ó, eu encontro 63. O nosso x é 63 dividido por 7. Portanto, nosso x igual a 9. Se o nosso x é igual a 9, veja que isso aqui é a quantidade de acertos. Para descobrir a quantidade de erros, eu preciso fazer a subtração. Então, ó, esse x assume papel de 9, então quer dizer que aqui, esse valor de 3 é a quantidade de erros. Encontrei os dois. A partir do momento que eu encontrei esses dois, ó, pra gente conseguir finalizar essa questão, ele me pede a razão de acertos por erros. Então, por isso, eu encontro a resposta 3. Por isso aí que tá em alguma alternativa para vocês. Tudo bem, bonitezas? Veja que no começo é muito difícil fazer a montagem. É muito complicado. Pensa no exemplo. Pensa num caso particular. Fica muito mais fácil, mais apalpável. Vocês conseguem lidar muito bem. Falem com vocês mesmos, usem a voz, se expliquem.
fica muito mais fácil. As questões do Enem, elas assustam porque tem muito textão para ler. Leiam o texto, peguem as informações mais importantes, montem as equações. Caso não consiga, coloque exemplo para ficar mais fácil, beleza? Com base nessa história toda, ó, vi que pode ser que, percebo muitos alunos que me olham aqui nesse 12 menos x e dá uma vontade doida de colocar realmente esse y. Quando eu coloco duas variáveis, a gente vai para sistemas. E é o que a gente conversa agora. Sistemas lineares. Vamos conversar um pouquinho sobre sistemas lineares. Nessa de conversar sobre sistemas, eu já vou direto para os nossos métodos. Eu já vou direto para uma questão que já está aí no nosso material, para ficar mais fácil para vocês, né? E aí a gente consegue conversar sobre métodos de resolução. Então aqui. Encontramos aí questão 2. Resolva o sistema. Encontre as soluções. Bonitezas, quando a gente começa a falar sobre sistemas lineares, que é um dos temas da nossa aula, a gente começa a conversar exatamente sobre a relação de duas ou mais variáveis. A gente vai encontrar agora nas equações duas letras para encontrar. Só que, bonitezas, quando a gente tem essa situação, a quantidade de letras precisa ser igual à quantidade de equações. Para aí virar exatamente aquele negócio, né? Sistema possível determinado. A gente conseguir resolver, encontrar as soluções. A prova do Enem, a gente não tem, para quem já estudou aí, aquele negócio chamado SPI, SI, falando sobre possível indeterminado, sistema impossível. A prova do Enem não coloca isso. Por quê? A prova sendo contextualizada, eu preciso encontrar a solução. Para encontrar essa solução, a gente tem dois métodos. A gente precisa lembrar o seguinte: todas as equações possuem soluções, né? A gente vai trabalhar aí com as duas equações do sistema e quando eu coloco essa chave aqui fora, essa chave, bonitezas, é o nosso conectivo lógico E. Esse conectivo lógico E é mais uma dos artifícios da intersecção. O que eu estou querendo dizer? Bonitezas, falar sobre um sistema é falar de duas equações acontecerem ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que o valor que eu procurar para uma vai ser o valor para a outra. Para isso, a gente tem dois métodos de resolução. Nesses dois métodos, a gente consegue fazer sistema equivalente. Como assim sistema equivalente? A gente coloca esse tio aí da geometria, né? Que é o semelhante. A gente também coloca esse tio aqui para falar sobre os sistemas equivalentes. Aí, entre aspas, semelhantes. O que eu tô querendo dizer? Bonitezas, não sei vocês, mas me enche o saco ter esses 5 aqui e ter esses 5 aqui. Então, para começar a resolver esse problema, resolver esse sistema, a gente precisa tirar esses 5. Por quê? Porque trabalhar com fração às vezes é um pé no saco. Lembra que como a gente trabalha com uma balança, tudo que eu faço de operação de um lado, eu faço do outro. O que eu quero dizer? Bonitezas, nada me impede de vir aqui à nossa esquerda e multiplicar todo mundo por 5. Nada me impede de fazer a mesma coisa do outro lado. Importantíssimo isso. Se eu faço a esquerda, eu preciso fazer a direita.
Veja que eu tenho que fazer com todos os elementos, tanto de um lado quanto do outro. Mas por que eu multipliquei por 5? Veja que eu multipliquei por 5 para tirar o 5 lá do denominador, tudo bem? Nessa de multiplicar por 5, ó, eu vou encontrar o sistema. 2x mais 3y, tudo isso é igual a 37 vezes 5. Fazendo as continhas aí de cabeça, a gente encontra 185. Se eu pego a segunda equação, não preciso me preocupar, encontrando aí o mesmo rolê. X menos y igual a 30. Quando eu chego aqui nessas duas equações, eu preciso agora resolver dois métodos possíveis. Vamos primeiro pensar no nosso método mais clássico, que é o método da adição. Primeiro método da... Opa! Vou colocar primeiro a da substituição, vai? Vou colocar assim, ó. Substituição. Que eu acho que é o método que vocês mais se sentem seguros. Matemática às vezes dá uma insegurança bizarra, né? A gente precisa fazer muitas vezes, repetir muitas vezes o que está acontecendo para realmente se sentir seguro para realizar contas posteriores, para fazer provas de vestibular, né? A substituição é o jeito que vocês mais gostam. O próprio nome já diz, substituição, substituir. Substituir o quê? Uma das variáveis. Bonitezas, eu peço para vocês repararem que a gente tem duas equações. Eu tenho a primeira e eu tenho a segunda. Eu consigo isolar uma das variáveis escolhendo uma das equações. Veja que a escolha é sua. A gente geralmente dá prioridade para algumas equações mais fáceis. Quais são elas? Aquelas em que o número que acompanha x ou o número que acompanha y sendo igual a 1. Eu vou escolher, obviamente, né, a equação mais fácil, que é a equação 2. Queridos, quando eu pego essa equação 2, eu tenho a escrita, ó, x menos y igual ao valor de 30. Só que eu posso reescrever isolando. O que eu quero dizer nessa de isolar? Eu vou deixar uma incógnita de um lado e o resto eu jogo para o outro lado. Então perceba, ó, que esse menos y eu jogo para o outro lado. Como ele estava negativo, isso significa, ó, que ele fica positivo. O meu x é igual a y mais 30. Se esse x é igual a y mais 30, eu consigo voltar e substituir. Como? Veja que eu tenho a primeira equação. Nessa primeira equação, eu tenho a escrita 2 vezes x mais 3 vezes y igual a 185. Bonitezas, quando eu tenho essa equação, veja que o meu x já está isolado. Onde tem x, eu escrevo do jeito aqui com y, em função de y, beleza? Então, ó, onde tem esse x, eu coloco o valor y mais 30. A partir daqui, eu vou encontrar aqui, vou encontrar mais 3y, tudo isso igual a 185. Fazendo nossas continhas, vamos encontrar um pouquinho mais rápido. 5y mais 60, tudo isso igual a 185. Bonitezas, nosso valor de y é dado por 125 dividido por 5. Ou seja, meu valor de y é igual a 55. Nessa de encontrar o valor de y, veja que eu preciso encontrar o meu valor de x. Como o y vale 55, eu consigo puxar uma seta e encontrar o valor de x. Onde tem y, substituo por 55, que foi o que eu encontrei.
55 mais 30, eu encontro que x é igual a 85. Ou seja, bonitezas, a gente encontra as duas respostas. Nessas duas respostas, eu preciso finalizar a questão, né? A questão me pede quanto vale x mais y. Veja que a gente encontra justamente, né, esse valor. Opa, 55. Ixi, eu errei aqui em conta. Aqui, troquei aqui algumas coisas. Aqui fica 25 e aqui fica 25. Perdoai, bonitezas, às vezes dá alguns problemas aí nas contas. Então, aqui eu encontro o valor de 55. A partir do momento que a gente encontra esse x e esse y, veja que eu preciso colocar na minha resposta. O exercício me pergunta quanto vale a soma dos dois. Mas o conjunto solução para isso é pensar justamente no x e no y. O que eu estou querendo dizer? Queridos, quando eu faço a escrita de 55 para x e 25 para y, veja que ao colocar desse jeito, eu não sei quanto vale x e eu não sei quanto vale y. Por quê? Porque quando eu coloco no conjunto solução como esse, eu simplesmente coloco com uma variável. Como são duas, x e y, peço para vocês lembrarem, par ordenado. Então, por isso, ó, eu coloco parênteses e encontro a solução é um par ordenado. Eu tenho valor para x, eu tenho valor para y. Ao colocar os parênteses, isso vira um ponto lá do plano cartesiano. Isso vira um par ordenado. Tudo bem? Método, portanto, aí da substituição. Queridos, quando a gente coloca esse método da substituição, a gente também pode colocar um segundo método. O que eu quero dizer? Ó, nesse segundo método, eu acho que é o método que vocês têm mais dificuldade, que é o método da adição. O que eu quero dizer com esse método da adição? Quando eu trabalho com o sistema, eu posso muito bem manipular as minhas equações para resultar algo mais fácil. O que eu quero dizer? Quando a gente trabalha com esse sistema, perceba, ó, 2x mais 3y, tudo isso igual a 185. X menos y igual a 30. Nada nos impede de multiplicar as equações, igual eu tinha feito aqui para vocês. O que eu quero dizer? Eu posso manipular essas equações para que, quando eu somar as duas, eu consiga eliminar uma das incógnitas. O método da adição nada mais é do que manipular uma ou as duas equações para que, quando a gente somasse, quando a gente encontrar essa soma, a gente conseguisse aí eliminar uma das incógnitas. Então, quando você pensa nessas duas equações, nada nos impede, por exemplo, de eliminar a incógnita x ou eliminar a incógnita y. Quem escolhe aí é você. Fica mais fácil a gente sempre eliminar y, porque está um pouco mais acostumado. O que eu quero dizer? Como eu tenho aqui, ó, mais 3y, nada me impede de vir aqui na segunda equação e multiplicar por 3. Por que multiplicar por 3? Bonitezas, se eu faço a multiplicação por 3, olha o que vai acontecer. Ao multiplicar por 3, eu tenho x vezes 3, que é igual a 3x, menos y vezes 3, que é igual a menos 3y. 30 vezes 3, que é igual a 90. Queridos, quando a gente encontra essa situação, eu peço para vocês repararem no seguinte, que eu multipliquei por 3 para encontrar exatamente, ó, mais 3y menos 3y.
os números que acompanham a incógnita que eu quero tirar da jogada, que eu quero eliminar da jogada, veja que os números precisam ser iguais e sinais opostos. Um é positivo, o outro é negativo. Então isso significa o quê? Que quando eu encontro essa situação, eu consigo fazer a soma das equações, como o próprio método disse, método da adição. Quando eu faço essa soma, eu elimino esse y, encontrando o valor de 5x sendo igual a 275. A conclusão é que x é 275 dividido por 5. Ou seja, o meu valor de x é igual a 55. Se x é igual a 55, veja que eu posso escolher qualquer uma das 4 equações que eu tenho. Veja que eu tenho 2 aqui em cima e eu tenho 2 nesse outro sistema. Escolhe alguma equação. Como, por exemplo, eu posso escolher essa. Onde tem x, eu coloco 55. E onde tem y, eu deixo como está. Por motivos de eu preciso encontrar. Então, bonitezas, a partir do momento que a gente encontra essa situação, eu preciso encontrar o valor de y e perceber que y vale 25. Que foi a mesma coisa que a gente tinha encontrado antes. Obviamente, né, a gente para pensar e fala, nossa, mas tão fácil você fazendo. Bonitezas, infelizmente, essa parte de matemática, equações, sistemas, elas são feitas justamente para chamar de matemática básica. Matemática básica não quer dizer que seja fácil. Ah, isso é básico. Não, são ferramentas básicas da matemática. São as ferramentas mais importantes que carregam para toda a parte da matemática. A gente só consegue ter facilidade se a gente consegue praticar um pouquinho. Começando com exercícios sem contextualização para aprender os métodos. O da substituição, bonitezas, funciona muito bem. Vocês conseguem resolver muito fácil os sistemas. Claro que às vezes podem aparecer frações, coisas do tipo, mas sempre resolve. Sempre resolve. O da adição já envolve um pouquinho mais de raciocínio. Por quê? Porque vocês precisam fazer as multiplicações. Vocês precisam manipular essas balanças para que, quando a gente some no final, elimine alguém. Ou eliminar x ou eliminar y. Tudo bem? Tudo certo? Vamos fazer uma aplicação aí? Vamos fazer uma aplicação aí de sistemas lineares e aí a gente vai para as nossas inequações. Vamos fazer uma aplicação que é uma questão de vestibular que exige um pouquinho aí pra gente pensar na nossa montagem de problema. A questão que eu acabei de resolver com vocês, na questão 4, para quem chegou agora, eu peguei o material tá aí embaixo do nosso vídeo. Baixa esse material, se possível imprime, pra gente continuar. Bonitezas? A gente fez essa questão 4 dos acertos, dos erros. Essa questão poderia muito bem ter sido feita como sistema. Acertos, x. Erros, y. Tá tudo bem? Agora, existem alguns outros problemas que a gente vai precisar ter muito raciocínio lógico. Os sistemas lineares, eles envolvem muito raciocínio. Então eu selecionei uma questão aqui pra gente pensar junto, mostrar pra vocês que é uma questão difícil de ler, mas a gente consegue fazer quando tem organização. Olha o que a gente tem, questão 3. Em uma família, cada filho tem o mesmo número de irmãs e irmãos. E cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número total de filhos e filhas dessa família. Você vai olhar, você vai ler. Parece trava-língua, né? Filhas, filho, quantos tem? Né? Onde mora, o que comem, que país vive. Bonitezas, não é nem um pouco fácil, né?
Veja que a gente fez essa leitura e você se embananou todo. Vamos ler por partes, ó. Vamos lá. Em uma família, cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. Pois cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. Quantos filhos tem? Quantas filhas tem? Bom, a primeira pergunta que eu faço é: quantos filhos tem? Não sei. Quantas filhas tem? Não sei. Bonitezas, a partir do momento que a gente não sabe, a gente começa a escrever incógnitas. Então eu vou escrever assim, ó. Filhas. Filhas. Eu não sei. Eu tenho X. Filhos. Também não sei. Tenho Y. Se eu conseguir encontrar X e Y, eu encontro o total de filhos e filhas. E aí eu consigo colocar a minha resposta. Bonitezas, chamei de X, chamei de Y. Vou fazer mais uma vez a leitura. Cada filha tem o mesmo número de irmãs e irmãos. Vamos pensar exatamente nesse momento, ó. Ele está falando sobre a filha. Vamos escrever para ficar mais fácil, ó. Imagina aí que você está pegando uma família, você vai pegar uma menina. Quando você pega essa menina, você vai começar a contar a quantidade de irmãs e de irmãos. Como assim, Thaís? Vamos pensar no seguinte, ó. Irmãos, irmãs. Vamos pensar assim. Fica mais fácil? Eu acho que talvez vai ficar um pouco difícil aí de interpretar. Imagina, por exemplo, que eu tenha 3 meninas e 5 meninos. Imagina que eu tenho isso. 3 meninas, 5 meninos. Vamos contar. Se eu pego uma menina, se eu pego essa menina, conta pra mim quantas irmãs ela tem. São 3 filhas no total. Eu seleciono uma menina. Veja que a quantidade de irmãs que ela tem, 2. Ela com suas irmãs, ou seja, ela mais 2, resultado dá 3. Tudo bem? Agora, se eu falo sobre o número de irmãos. Se eu pego o resultado dos irmãos. Eu não mexi nos irmãos, né? Veja que eu não mexi nos meninos. Isso significa, ó, que eu continuo tendo 5. Boniteza, o que aconteceu aqui? Que quando eu peguei a filha, a quantidade de irmãos não se altera. Então isso significa que é a mesma quantidade de filhos, Y. Mas quando eu falo sobre as irmãs, eu tenho que pensar em todas as filhas e tirar ela da contagem. Por isso eu encontro, ó, X menos 1. Por isso que eu encontro X menos 1. Eu tiro a filha da contagem. Igual eu fiz aqui, ó. Eu encontrei esses 2 como? Tudo eram 3. Só que eu peguei uma menina. Eu peguei uma filha. Então quer dizer que me sobram 2. Tudo bem? Eu peguei todas que eram X. Me sobram X menos 1. Bonitezas? A partir do momento que eu tenho essa escrita, ele me disse aí no texto. Cada filha tem um número de irmãs e irmãos igual. Então isso significa que a quantidade de irmãos e irmãs é igual. Por isso, a primeira conclusão, Y é igual a X menos 1. Por isso, a gente tem Y igual a X menos 1. Agora, quando a gente começa a pensar nesse tipo de exercício, realmente é tipo trava-língua mesmo. É difícil pra caramba. Mas tenta organizar, tenta ler, se explicar. Não é fácil, mas a gente consegue. Tenta colocar mais uma vez o exemplo, caso particular aí que a gente fez e tentar contar de novo. Por quê? A gente tem a segunda situação, ó. Se eu penso no menino, se eu penso no filho, vou contar a quantidade de irmãs. Bonitezas? Quantidade de irmãs, quantidade de meninas
não muda. Então isso significa que eu continuo tendo x. Mas na quantidade de irmãos, veja que o total de filhos é y. Mas como eu selecionei um menino, ele se tira da contagem. Então isso significa que eu tenho y menos 1. A partir do momento que a gente tem essa situação, eu volto para o texto e leio. A gente tem, ó, que cada filho tem um número de irmãs igual ao dobro do número de irmãos. O número de irmãs, vamos lá, ó, número de irmãs é igual ao dobro do número de irmãos. Escreve, caso tenha aí dificuldade. Irmãs igual ao dobro do irmão. Então isso significa, ó, que irmãs vale x, irmãos vale y menos 1. A partir do momento que você encontra isso, né, você tem que x é igual a 2 vezes y menos 2. Bonitezas? Eu encontro essa relação e eu encontro também essa relação. X igual a y mais 1. Veja que eu apenas isolei aí o meu valor de x. Por que eu fiz isso? Gente, como eu estou trabalhando com x e com y, eu encontrei duas equações. Eu encontrei um sistema linear. Lembra que eu comentei, a substituição é o melhor método. Nessa de ter o melhor método, eu consigo isolar o x na primeira, isolar o x na segunda. A partir do momento que eu sei que x é igual a x, eu consigo escrever que y mais 1 é igual ao valor de 2y menos 2. Letra para um lado, número para o outro, né? A gente encontra o valor de menos 2 menos 1, encontrando que menos y é igual a menos 3. Ou seja, que y vale 3. Se y vale 3, eu consigo voltar e substituir no nosso valor de x. O meu valor de x, eu posso escrever como a parte rosa ou como a parte verde. Tanto faz onde substituir. Lembra que o sistema, a solução satisfaz as duas equações. Então, para encontrar esse valor de x, quem escolhe é você. Então, por isso, eu faço a escolha, ó. Eu venho para cá e encontro o valor de y mais 1. Esse y eu encontrei. Esse y eu encontrei que vale 3. Portanto, x é igual a 4. Se eu encontrei que x vale 4, y vale 3, total é justamente total de filhos e filhas. Então, por isso, aqui eu tenho valor de 4, aqui eu tenho valor de 3, e tudo isso resultando em 7. Puxado, né? Veja, bonitezas, que não é nem um pouco fácil. Às vezes, os sistemas lineares são um pouco complicados de fazer as montagens, etc. Mas, mais uma vez, sempre reforço. Monta um pouco na prática. Monta um pouco com um caso particular. Depois você joga as variáveis. Não é simples, mas quando a gente organiza e escreve, fica um pouco mais fácil. Tudo bem? Vou sair um pouquinho aí da tela para vocês tirarem o print. Tirando o print aí, rapidão, vou para a segunda parte. Nossa segunda parte é sobre as inequações. Nossa parte, ó, das inequações.
Vamos pensar aí um pouquinho sobre essas inequações, ó. Quando a gente trabalha com as nossas equações, eu trabalho com as nossas igualdades. Ou seja, trabalho com a nossa balança. Porque eu tenho a esquerda igual que eu tenho a direita. Está equilibrado. Se a gente incorporar aqui, professor de gramática, estudar as palavras, eu começo ali com inequações. Bonitezas? Esse rolezão aqui, ó, é justamente a nossa negação. Não é igual. Isso significa o quê? Que se a gente não tem algo igual, quer dizer que ou é diferente, né? Na verdade, é diferente, só que o ponto é, se não é igual, é diferente. Mas quem é maior que quem? Na matemática, quando você tem dois números, a gente só consegue comparar como? O primeiro maior que o segundo, o primeiro igual ao segundo, ou o primeiro menor que o segundo. Bonitezas, falar sobre as inequações é falar exatamente do uso desses símbolos. Maior, menor, maior igual, menor igual. Queridos, falar sobre as nossas inequações é fazer o uso dos símbolos das desigualdades. Desigualdade, das não igualdades. Mas Thaís, você colocou algumas igualdades aí. Pois é, mas a gente tem que comparar. Ele é maior ou igual? Tudo bem? Então isso significa que a gente vai fazer essa balança que ela simplesmente não está 100% do tempo no equilíbrio. Uma está maior do que a outra. Tudo bem? Então nessa de uma estar maior do que a outra, a gente começa a utilizar esses símbolos e a resolução. Existem dois tipos aí das inequações que a gente vê hoje. O primeiro tipo são das inequações de primeiro grau. Vamos colocar aqui, ó. São as nossas inequações do primeiro grau. Bonitezas, falar sobre essas inequações do primeiro grau é trabalhar como se eu estivesse numa equação de primeiro grau. O que eu quero dizer? A gente vai trabalhar como se a gente tivesse letra para um lado e número para o outro. Então isso significa, ó, que eu vou trabalhar fazendo distributiva, encontrando 2x menos 2, somando com 3, menor ou igual a menos x mais 7. A partir do momento, né, que a gente faz essa distributiva para encontrar todo esse rolê, a gente tem letra de um lado e número do outro. Então isso significa, ó, que eu vou encontrar o valor de 2x somado com x menor ou igual ao valor de 7 menos o valor de 1. De onde surgiu esse menos 1? Ó, bonitezas, a gente trabalhou aqui, né? Com menos 2 mais 3, fica 1. Joga para o outro lado, fica menos 1. Tudo bem? A partir disso, eu encontro o valor de 3x sendo menor ou igual a 6. Então, quer dizer que esse x é menor ou igual a 6 dividido por 3. Então, quer dizer que esse x menor ou igual a 2. Qual é a nossa diferença das equações? Lá nas equações, a gente encontrava justamente um valor único. X igual a. X igual a 2. Aqui, eu tenho x menor ou igual a 2. Quais são os valores que satisfazem? Lembra que isso a gente pode trabalhar com a reta real, que é a reta que a gente coloca os números reais. Cada ponto da reta é associado a um número real. Como eu trabalho com esse lance do menor ou igual, veja que esse menor ou igual eu transformo para a famosa bolinha fechada. Isso significa o quê? Que eu tenho o número 2. Quando eu faço essa simbologia na reta, significa que eu pego todos os números menores ou iguais a 2. Em outras palavras, bonitezas, dada a reta, a gente simplesmente vai pegar um pedaço dessa reta. E esse pedaço é o que eu chamo de intervalo. É um intervalo real. É um pedaço da reta real. É um pedaço do conjunto dos reais.
as inequações, elas me dão mais resultados, ok? Nessa de me dar mais resultados, a gente encontra pedaços da reta. Ao encontrar pedaços da reta, a gente tem um jeito diferente de escrever o conjunto. O que eu quero dizer? Que lá nas nossas equações, eu encontrava a solução. Solução, x igual a 2. Eu abria a chave, colocava o 2 e fechava. Por quê? Porque era um único elemento. Aqui não. Aqui eu quero todo mundo que seja menor ou igual a 2. Por isso a gente começa a fazer aquela escrita que vocês geralmente chamam de share. Não sei se vocês já ouviram falar. X pertence aos reais, tal que... Aí você vomita o x menor ou igual a 2. Bonitezas? Quando a gente escreve conjunto, a gente precisa localizar qual é o conjunto que a gente tá. Qual é o universo, onde eu estou trabalhando. Veja que quando eu falei para vocês de irmãos e irmãs, a quantidade é número inteiro positivo. Ou seja, você está contando. Outras palavras, né? Era natural. Você precisava contar. Se eu encontrasse, por exemplo, 1/3 de irmã, quer dizer que eu fiz alguma coisa errada. Por quê? Porque não tem como pegar 1/3 de uma pessoa. Quando você coloca nesses conjuntos soluções, é muito importante a gente saber onde que a gente está. Por isso o famoso share. X pertence aos reais. Eu estou dizendo que o meu x, que é o meu elemento, ele está dentro dos reais. Qual que é a propriedade? Ele precisa ser menor ou igual a 2. Tudo bem? Faz sentido aí? Beleza. Pegando mais um exemplo para a gente ter ideia aí do que acontece. Bonitezas? Se eu pego aqui, ó, 3x menos 4 maior ou igual a 8 mais 5x. Se a gente escreve desse jeito, mesma coisa, né? E na equação do primeiro grau, o x está elevado à primeira, tudo certinho, né? Beleza? Então, letra para um lado, número para o outro. Então, você vai ser feliz, vai escrevendo, e aí você vai fazer isso aqui, ó. 3x, aqui está como mais 5, né? Ficando com menos 5x, maior ou igual a 8 mais 4. Veja que a gente faz essas trocas de lado, né? Para quem se perdeu aí, passei isso aqui para o outro lado, peguei esse aqui, passei para o outro. Foi isso. Cheguei. Tá aqui. Menos 2x maior ou igual a 12. Geralmente, quando a gente está lá na equação de primeiro grau, a gente multiplica por menos 1. Bonitezas, importantíssimo agora, me nota aí quem tem dificuldade nessas inequações, ó. Todas as vezes que tiver número negativo numa inequação, você jamais poderá passar o dividindo. Por quê? Essa regra dos maiores e menores, as bocas elas vão fazendo nas trocas. A igualdade era uma balança. Ou seja, se eu estou desse jeito para você, eu estou equilibrando. Se eu estou ao contrário, também eu estou equilibrando. Tanto faz, esquerda, direita, esquerda. Quando eu comparo algo que é maior que algo, é importante saber qual que é a ordem. Então, quando eu chego aqui, que eu tenho esse menos aí, acompanhando 2x, eu preciso multiplicar por menos 1. Quando eu faço essa multiplicação, eu troco de sinal. Esse 12, eu também troco de sinal. Só que a cerejinha do bolo, eu também troco de sinal. O sinal da desigualdade. Veja que antes eu tinha maior ou igual, agora eu tenho o menor ou igual. Bonitezas? A partir do momento que a gente chega aqui, ó, esse 2 que acompanha x é positivo. Aí tudo bem. Aí eu consigo passar dividindo. Por isso, encontro x menor ou igual a menos 6. Feito isso, mesmo raciocínio da anterior. A gente vai trabalhar que o nosso conjunto solução é o famoso x pertence aos reais, tal que x menor ou igual a menos 6. Mesma coisa. Só que a diferença é que tem que multiplicar por menos 1. Então, importantíssimo isso, ó, mais uma vez. Quando eu multiplico por menos 1 numa inequação,
numa desigualdade, o sinal será invertido. Tudo bem? Então, tudo bem. Tudo certo, belezura. Continuando o nosso rolê, a gente tem as inequações de segundo grau. Essas inequações, bonitas, elas são importantes, tá? Assim como as de primeiro grau, que vem um pouco contextualizado, as inequações de segundo também podem aparecer. Claro que não com tanta frequência assim, mas elas aparecem em alguns momentos de questões do Enem. Nessas inequações de segundo grau, eu também vou direto para exemplos, para ficar mais fácil e apalpável para a gente. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, menos 5x, mais 6, e eu quero que seja maior do que zero. Eu peguei a mesma coisa que a equação, que eu comecei aí minha aula de hoje, só que eu, ao invés de colocar o igual, eu coloquei o maior. Bonitezas, vamos pensar no seguinte, que todas as vezes que a gente estiver trabalhando com as inequações do segundo grau, a gente vai precisar do auxílio do gráfico da função quadrática. Mas, Thaís, gráfico que é? Bonitezas, é a parábola. Uma parábola com concavidade para cima, parábola com concavidade para baixo. Para quem perdeu aí, a gente conversou um pouquinho. Eu conversei um pouquinho com vocês sobre a função quadrática, sobre a função afim, numa das nossas primeiras aulas, nossos primeiros encontros, que a TV ESAG colocou aí, do Enem para Todos. Dá uma olhada lá, vê o que a gente conversou sobre a parábola, o que acontece com a concavidade. Aqui a gente vai fazer a aplicação. Olha que legal, olha que importante a gente tem, ó. Quando eu tenho uma inequação do segundo grau, o nosso método é o seguinte. A primeira coisa que eu faço, ó, é resolver a equação. X² menos 5x mais 6 igual a zero. Essa equação, bonitezas, para quem chegou agora, para quem chegou faz pouco tempo, essa equação eu acabei de resolver com vocês. Eu encontrei, pensando, ó, em soma, que vale menos b sobre a, então, que a soma vale 5, e o produto vale 6. A gente encontrou que x vale 2, ou que o nosso x está valendo 3. Veja que o método da resolução aí da equação é seu. Quem escolhe como resolver é sempre você. Eu encontrei o meu x. Meu x é 2 ou meu x é 3? Bonitezas, a partir do momento que a gente encontra esses valores de x, a gente vai precisar colocar isso na nossa reta, fabricando a nossa parábola. Como? Número que acompanha esse x ao quadrado é o número 1. Esse 1 é positivo. Lembra que se esse 1 é positivo, ó, a parábola tem concavidade para cima. Por isso, ó, parábola com concavidade para cima. Tem o número 2 e tem o número 3. Importante aí sempre ter ordem. Pelo amor de Deus, gente, a gente sempre trabalha com números crescentes na reta. Lembra que a setinha sempre indica os positivos. Quanto mais próximo da seta, maior o número. Quando você inverte esses números, Jesus amado, fica um rebuceteio dos números que tá tudo errado. Pelo amor de Deus, gente, focando aí, porque precisa ser ordem, tá? Então, eu trabalho com 2, eu trabalho com 3. O que vai acontecer? Importantíssimo, para quem abaixou a cabeça aí, me nota aqui, crush. A gente está trabalhando com a nossa parábola. Tudo que se encontra acima do eixo, tudo que se encontra, ó, a gente vai pensar que essa reta horizontal, reta real, é o nosso eixo X. Tudo que se encontra acima do eixo é positivo. Perceba, ó, que a gente tem esse pedaço totalmente acima. Então, isso significa, ó, que esse pedaço é positivo. Tudo que se encontra para baixo significa que é negativo. Então, bonitezas, a gente trabalha que tudo que está para cima positivo e tudo que está para baixo negativo.
Ou seja, você está estudando o sinal da função, você está estudando o sinal da inequação. Bonitezas, a partir do momento que a gente faz a marcação, o que está para cima é positivo, o que está para baixo é negativo, a gente vem com a cerejinha do bolo. Qual é a cereja do bolo? Eu vou precisar olhar isso aqui, ó. A gente só consegue fazer o estudo do sinal com as inequações quadráticas pensando justamente nos sinais positivos, negativos. Ou seja, a gente só sabe comparar com zero. Se é maior que zero, é positivo, está à direita do zero. Se é menor do que zero, é negativo, está à esquerda do zero. Comparar com 1 e menos 1, por exemplo, a gente não consegue ter exatamente a convicção de quanto que vale. Mas com o zero, sim. Por quê? Porque é sinal. Maior que zero, positivo, menor que zero, negativo. Então, quando eu olho para cá, esse maior que zero significa que eu estou trabalhando, ó, com o positivo, porque é maior, e agora eu trabalho com a bolinha. A minha bolinha é bolinha aberta. Por quê? Veja que a gente conversou, ó, menor ou igual. A igualdade quer dizer que eu estou incluindo, eu estou pintando a bolinha. Como eu quero maior eu não quero a igualdade. Para simbolizar a igualdade, eu faço a bolinha pintada. Se eu não quero a igualdade, eu faço a bolinha aberta. Por isso, eu venho para o intervalo, ó, e seleciono o pedaço que está positivo. Na bolinha do 2, eu coloco aberta. Do mesmo jeito, ó, eu faço para o 3, bolinha aberta, pegando a parte positiva. Isso significa o quê? Que esses dois intervalos são os intervalos chamados de soluções. Solução da inequação. A partir do momento que eu encontro esses dois, ó, eu tenho conjunto solução. O que é esse conjunto solução? Mais uma vez, ó, share. X pertence aos reais, tal que. Bonitezas, antes, ó, nas inequações de primeiro grau, eu encontrava um único intervalo. Aqui, eu encontro o à esquerda e o à direita. Veja que eu consigo encontrar esse x, que é menor do que 2, que é justamente o que acontece para cá. E eu consigo encontrar que x é maior do que 3, que é o que acontece para cá. Bonitezas, eu encontro esses dois. Como eu quero que satisfaçam, ó, eu quero juntar os dois, juntar, reunir, eu uso o conectivo lógico ou. Então, a minha solução é x menor que 2 ou x maior do que 3. Tudo bem? Tudo certo? Beleza aí nas inequações? Vamos praticar com mais uma, ó. Vamos praticar com mais uma inequação para fixar esse rolezão todo. Mais uma inequação aí para a gente praticar pensando. Menos x quadrado mais 4 menor ou igual a 0. Imagina que eu tenho alguma coisa assim. Menos x quadrado mais 4 menor ou igual a 0. Primeira coisa que a gente vai reparar é, caramba, é inequação. Então, se for inequação, todo o nosso método, né? Resolve a equação, encontra os valores, coloca parábola. O segundo sentimento que a gente tem é, vixe, o número que acompanha x quadrado é negativo. Então, quer dizer que aí vai fazer a influência das concavidades, ok? Aí ele coloca menor ou igual a 0. Beleza, menor ou igual a 0 quer dizer que eu quero a parte que se encontra abaixo do eixo, né? Menor do que 0. Só que aí a bolinha vai ser fechada, né? Porque tem a igualdade. Ou seja, tem muita coisa para pensar. Vamos por partes, mais uma vez, ó. Primeira coisa sempre, resolver a equação. Menos x quadrado mais 4 igual a 0. Bonitezas, dada a equação de segundo grau, veja que a gente conversou sobre Bhaskara, sobre produto. Perfeito, lindo, maravilhoso, sempre resolve. Essa equação é uma equação incompleta.
veja que está faltando o termo do meio. Está faltando o número que acompanha x. Está faltando por quê? Porque não aparece, porque é zero. Quando a gente tem uma equação como essa, eu consigo resolver de um jeito mais fácil. Qual que é esse jeito? Perceba que só tem um único carinha que tem x. Então quer dizer que eu consigo fazer letra para um lado, número para o outro. Então por isso eu consigo fazer a escrita, ó, que x ao quadrado igual a 4. Bonitezas? Se eu chego que x ao quadrado é igual a 4, aqui vem um dos maiores erros que a gente faz. X ao quadrado igual a 4. A gente vem direto, feliz da vida e coloca, né, que x é igual a raiz quadrada de 4. Que x é igual a 2. A gente está acostumado a fazer isso quando está lá na geometria, né? Pitágoras, por exemplo. Quero procurar catetos. Daí você está lá resolvendo. E aí você chegou que o cateto ao quadrado é igual a 4. Cateto vale 2. Perfeito. Bonitezas, a geometria deturpa um pouco o que a gente chama de álgebra. Ou seja, essas contas que a gente tem. X quadrado igual a 4. Te pergunto, qual é o número que elevado ao quadrado dá 4? 2. 2 ao quadrado dá 4. Por que não menos 2? Menos 2, todo mundo, ó, elevado ao quadrado também dá 4. Bonitezas, importantíssimo isso. Todas as equações quadráticas, a gente tem duas respostas. Quando você coloca esse rolezão todo pra mim, quando você vem, ó, x quadrado igual a 4, x é mais ou menos raiz quadrada de 4. X é mais ou menos o valor de 2. Então eu peço para vocês tomarem muito cuidado, porque isso sempre aparece. X não é só o 2. Isso acontece lá na geometria. E tá tudo bem na geometria. Não tem medida negativa. Aqui não. Aqui não. Aqui a gente está trabalhando justamente com esse mais ou menos 2. Eu tenho as duas respostas. Tendo essas duas respostas, eu tenho a nossa reta. A nossa reta real. Queridos, falar sobre essa reta real é falar justamente da aparição da raiz, né? Do 2 e do menos 2. Só que lembra, para fazer essa parábola, eu preciso verificar o número que acompanha x quadrado. Veja que esse número agora é negativo. Se o número é negativo, a concavidade da parábola é para baixo. Então, por isso, eu tenho, ó, parábola, concavidade para baixo. Então, isso significa que eu encontro o menos 2 e eu encontro o valor de 2. E aí vem aquela regra. Tudo que está para cima é positivo, tudo que está para baixo é negativo. Então, veja, ó, que a gente está aqui para baixo encontrando negativo. Aqui para cima encontrando positivo. Aqui encontrando o negativo. Bonitezas, vocês simplesmente estudaram no sinal. Agora a gente vem para finalizar cerejinha do bolo. Qual que é a nossa cerejinha do bolo? Aqui ele me pede menor ou igual a 0. Menor que 0, eu trabalho com negativo. Igual aí, tendo o igual na desigualdade, significa que eu tenho bolinha fechada. Mais uma vez, ó. Menor, maior, bolinha aberta. Menor igual, maior ou igual, bolinha fechada. Tem a igualdade, fecha essa bolinha. Então, por isso eu tenho essa bolinha fechada. A partir daí, ó, eu tenho bolinha fechada e eu tenho bolinha fechada. O que eu preciso é da parte negativa. Pego a parte à direita e pego a esquerda. Por isso, conjunto solução. Mesmo esquema do anterior. X pertence aos reais. Tá aqui. X menor ou igual a menos 2. Ou que x maior ou igual a 2. É o que tá tendo. Tudo bem? Tudo certo aí, gente? Vamos ver aqui. A gente já tá. Belezura. Fechou. Vamos, pra gente finalizar a nossa aula aí de hoje, bonitezas, a gente finaliza com essa parte das inequações para dizer o seguinte.
nas questões do Enem, a gente vai ter um pouco dessa contextualização. Na maior parte das vezes, a montagem já foi feita. O que você vai precisar? Você vai precisar apenas resolver, que é o método que eu coloco para vocês. As inequações quadráticas e as inequações do primeiro grau. Verifica qual que é. Verificou? Resolva. Resolva pelo método certo, pelo método correspondente. Feito isso, procure a alternativa correta. Tudo bem? Bonitezas, falo disso para vocês justamente porque vou para o nosso término. Vamos para o último tópico que a gente tem para conversar hoje. Veja que a gente já conseguiu rever bastante coisa sobre as equações, sobre produto, né, que dá um trabalho gigantesco. A gente conseguiu rever também a parte de sistemas lineares, adição, substituição. A gente conseguiu fazer alguns problemas. E eu finalizo agora com teoria de matrizes. Último tópico, ó, matrizes. Matriz. Quando a gente conversa sobre matriz, a gente fala lá do segundo ano do ensino médio, na maior parte aí de todos os ensino médios que a gente tem, falando sobre as aplicações, ou até mesmo você nunca entende por que existe matriz. Boniteiras, na matemática, matriz é absurdo o tanto de aplicação que a gente tem. Mas, aqui e agora, para a prova do Enem, específico para a nossa prova de Enem, a gente vai entender a matriz nada mais é do que uma tabela. Uma tabela. O que eu quero dizer? Eu tenho informações, eu tenho alguns dados, tipo tabela do Campeonato Brasileiro, tabela do Campeonato Paulista. Enfim, você tem uma tabela, lá você tem pontos, saldo de gols, vitórias, você tem o nome dos times, primeiro, segundo, terceiro, enfim, você simplesmente tem uma tabela. Você pode organizar isso através de uma matriz. Só que na matemática, né, veja que a gente trabalha com essa tabela, trabalha com Excel, por exemplo, né? Você trabalha geralmente organizando, fazendo operações. Aqui na matemática é a mesma coisa, só que aí a gente começa a dar algumas gourmetizações, né? O que eu quero dizer? Que quando eu trabalho com uma matriz, eu vou trabalhar justamente com linhas e com colunas. Eu vou encontrar esses elementos. E aí eu começo, né? A1, A2, A1N, A21, A22, A2N, AM1, AM2, AMN. Obviamente, né, quando a gente pega uma matriz como essa, você abaixou a cabeça, a hora que você levantou, você já viu um monte de número. Aí você trocou tudo. É normal isso acontecer. Quando a gente trabalha com matriz, bonitezas, a gente tem que entender que é uma organização de dados. Então isso significa que a gente sempre vai ficar focado em pensar na horizontal, sempre sendo as nossas linhas, e na nossa vertical, sendo as nossas colunas. Linhas e colunas. Como que eu consigo fazer essa identificação de linha e coluna? É como se eu estivesse brincando aí de batalha naval. Eu quero a linha tal com a coluna tal. Linha 2, coluna 2. A partir do momento que você dá a posição, você sabe qual é o elemento. Só que na matemática, a gente faz um jeito mais fácil de fazer essa escrita. Como? A gente escreve os elementos. Bonitezas? Cada elemento que eu escrevi aí pra vocês, veja que eu escrevi aí com M, com N, né? Veja que isso aí realmente é um rebuceteio, né? De M, N. Só que o importante pra vocês é, cada elemento que eu escrevi, eu coloquei um número e depois eu coloquei o outro. Obviamente, quando eu leio isso aqui, né, eu não leio 1. Eu leio 11, né?
Aqui eu não leio 1, 2. Eu leio 12, porque a gente está acostumado com os números decimais. O número no sistema decimal. Bonitezas, o que está acontecendo é o seguinte. O primeiro número que eu coloco sempre será o número da linha em que o elemento se encontra. Esse segundo número que eu coloco, sempre será a coluna. Sempre será a coluna. Então, por exemplo, se eu coloco para vocês que eu quero encontrar o elemento A32, isso significa que eu estou na terceira linha. Então, isso significa, ó, eu estou na terceira linha e na segunda coluna. Batalha naval. Sempre. Verifico qual é a linha e qual é a coluna. Então, se o Enem me coloca aí esse modelo de escrita, né? Eu consigo fazer a batalha naval. Eu consigo justamente fazer essa localização. E aí, nessa localização, eu consigo identificar qual é o elemento. Veja que a prova do Enem vai me dar a matriz, vai me dar a organização de alguns dados. E eu preciso saber o que eu faço com esses elementos, o que eu deixo de fazer com esses elementos, como eu localizo aquele elemento para fazer a localização, número da linha e o número da coluna. Tudo bem? Por isso, ó, aqui não é A11, tá? É A11. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Até chegar na última. Tudo bem? Belezura? Faz sentido aí? Organização de dados. Como eu vou precisar copiar uma matriz aqui, se você estiver assistindo a gravação, talvez seja interessante você pausar o vídeo e tentar fazer uma questão aí. Tentar interpretar uma tabela de dados. Enquanto isso, eu faço a cópia. A questão para fazer é a questão 9 que a gente tem de sala de aula. Então, exercício 9. Exercício 9. Quantos números, né? Vamos comigo agora, já que eu consegui terminar de fazer a cópia, tá? Seguinte, prova do Enem aí. Um professor aplica durante os 5 dias úteis de uma semana testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Princesas, veja que ele vomitou isso aqui pra mim. Eu sei o que significa ainda, quanto vale cada um dos números, o que é a linha, o que é a coluna? Resposta não. Esses números vão me representar alguma coisa. E é isso que eu estou buscando. Prova do Enem, bonitezas, é sempre assim. Dada a matriz, eu preciso verificar o que ela significa. Então, primeira parte do texto é só para contextualizar. Ou seja, a gente pode jogar fora. Ele me coloca assim, ó. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno,
Carlos, Denis e Érica, respectivamente. Enquanto as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta-feira, respectivamente, em que os testes foram aplicados. Pergunta: o teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado em qual dia da semana? Eita, um pouco confuso, né? Leia a segunda parte do texto, é sempre o comando que está ali no que a gente precisa. Ele está me dizendo que as linhas são as pessoas. Então quer dizer, ó, que a gente trabalha com a Ana, a gente trabalha com o Bruno, com o Carlos, aí com a pessoa que chama D e a pessoa que chama E. Veja que as nossas linhas me representam as quantidades dessas pessoinhas. Isso significa o quê? Que se eu penso na pessoinha A, ou seja, na Ana, eu consigo identificar a quantidade de acertos. Então ela teve 3, ela teve 2, 0, 1 e 2. Só que cada coluna, veja que vem através de um dia da semana. Isso significa o quê? Que a gente tem, ó, a coluna representando os dias. Segunda, aqui eu tenho terça, aqui eu tenho quarta, aqui quinta e aqui eu tenho sexta. Li o texto, coloquei linha que é horizontal, coloquei coluna que é vertical. Então, quando eu falo para vocês, pergunto: quantos acertos o Bruno teve na terça-feira? Bruno, eu venho, ó, linha 2, terça-feira, coluna 2. Quer dizer que ele teve 2 acertos. Então, quando o Enem coloca essa situação, eu preciso fazer minha batalha naval. Vejo qual é a pessoa e faço quanto que dá aquele elemento. Ou seja, fazendo a junção de linha e coluna. Só que nesse caso, bonitezas, ele me coloca o quê? Ele me perguntou qual é o dia da semana que tem a maior quantidade de acertos. Quando eu somo a linha, eu tenho a quantidade de acertos de cada aluno, porque a linha representa o aluno. Veja que se eu somasse, ó, 3 mais 2 mais 0 mais 1 mais 2, eu tenho o resultado da Ana, quanto que ela acertou no total. Mas na verdade eu não quero saber quanto cada um acertou. Eu quero saber qual é o dia da semana que teve mais acerto. Para isso acontecer, eu tenho que pensar na coluna. Por isso, bonitezas, a gente vai ter que pensar nessas colunas fazendo somas. Eu tenho que pensar, ó, na soma de todos esses elementos. Na segunda-feira foi aplicado um teste. Eu tive 3 acertos para a Ana, 3 acertos aí para o Bruno, 2 acertos para o Carlos, 3 para o Denis, 0 para a Érica. Foi esse o total que eu tive de acertos na segunda-feira. Se a gente faz a soma, a gente encontra 11. Do mesmo jeito, eu consigo fazer a soma de todos esses elementos. Veja que aqui eu encontro o valor de 10. Se eu faço a soma, ó, com o próximo, eu encontro também o valor de 10. Se a gente repete, ó, para a quinta-feira, eu encontro também o meu valor de 10. E o último, sexta-feira, eu também encontro o valor de 10. Bonitezas, essa soma representa a total de acertos daquele dia. Como ele me perguntou qual é o maior é 11. Então quer dizer que foi na segunda-feira. É isso que acontece no Enem. Ou seja, é a interpretação de dados numa tabela fazendo a localização. A coisa mais difícil é lembrar o que é linha, o que é coluna e a sua localização. Beleza? Tudo certo? Bonitezas, espero que tenha dado certo aí todos as nossas conversas, os nossos exercícios, os nossos exemplos. Quando precisarem aí de ajuda, sempre tenta buscar primeiro em você.
As questões, bonitas, elas não são fáceis. Quando a gente trabalha com a contextualização, como eu conversei durante toda a nossa aula, não é simples. Tentem ter saídas, ter raciocínio lógico parecido com alguma coisa que você já viu. Contextualize, faça casos particulares, fica mais fácil. Quando tiver um exercício muito difícil, quebre o enunciado, leia em voz alta, se explique. Na maior parte das vezes isso funciona, isso dá certo. Quando não dá, quer dizer que falta alguma coisa. Falta saber o conteúdo da matemática básica, ou até mesmo falta algum conceito teórico. E tá tudo bem. Vocês conseguem procurar alguns vídeos aqui que a gente deixou lá na TV ESAG, e vocês conseguem procurar, assistir e ter essa base teórica, esses conceitos teóricos. Eu fico por aqui hoje. Queridos, foi bom ter vocês aqui comigo durante essa tarde. Espero que tenha dado certo e até a próxima. Beijo, gente!